Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse vozão tá demais, hein? O Ceará vence mais uma e por que não? Já pode pensar em Libertadores. E o Palmeiras, hein? Agora praticamente fora da briga pelo título brasileiro, o que precisa mudar para a decisão de sábado na final da Libertadores? Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Mais uma grande vitória do Ceará, que trabalho do Guto Ferreira, hein? Importante vitória do Vozão, que vai se recuperando cada vez mais depois de uma oscilação aí na tabela de classificação. Passou o Corinthians, inclusive, é que o Corinthians tem 2 jogos a menos, né? O Bragantino na segunda e depois o Bahia na quinta-feira. Mas o Vozão chegou aos 45 pontos e hoje está na 8ª posição. Dá para pensar em G6? Claro que dá. E a gente não sabe se o Campeonato Brasileiro não vai terminar com um G7 ou um G8 nas vagas para a próxima Libertadores. Ou seja, dá para pensar, evidentemente, em disputar a Libertadores do Ceará. Que coisa, hein? Que grande campanha do Vozão, puxada aí por grandes jogadores, especialmente o Vina, né? Que tá fazendo gols, que tá dando assistências, que tá jogando muita bola, esse meia atacante da equipe do Ceará. Juntamente com o Léo Chu, com o Fernando Sobral, tá realmente numa grande fase a equipe do Ceará, venceu o Flamengo, e agora venceu o Palmeiras, mesmo que o Palmeiras tenha colocado, né, alguns jogadores reservas porque está pensando em outra coisa. Eu já vou falar do Verdão. O Ceará venceu também o Goiás, né, aquele 4-0 na rodada de meio de semana. Ou seja, uma grande campanha que o Ceará vai construindo com muita consistência, muita força e vai chegando firme aí para disputar ou uma vaga no G6 ou de repente ficar no bolo ali para pegar um G7, um G8, quem sabe, e aí se beneficiar talvez, né, se liberarem mais vagas, dependendo do que acontecer na Libertadores e na Copa do Brasil, para o Ceará, quem sabe, disputar pelo menos a pré-Libertadores na próxima competição, que vai começar ainda em 2021, né, esse calendário meio maluco. O Palmeiras, evidentemente, está pensando no sábado, né, e incrivelmente vai ter mais um jogo na terça contra o Vasco, aquele lá da primeira rodada. Nós estamos na 32ª, e a gente está falando de um jogo da primeira rodada que ainda não aconteceu. Esse é o Campeonato Brasileiro, né? Mas tudo bem, eu até já fui mais crítico ao calendário, esse ano eu estou dando um desconto porque realmente tem que servir como argumento, né? A pandemia atrapalhou demais toda a nossa vida, né? E no futebol não tem como, né? Naturalmente você já tem um calendário apertado, com o campeonato começando em agosto, não tinha como você colocar tudo dentro do mesmo pacote, com vários times tendo surto de Covid, várias competições para disputar, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, enfim. Então o Santos também vai fazer isso, vai jogar aquele jogo atrasado com o Atlético Mineiro na terça-feira também, e os dois vão se encarar sábado na grande final da Libertadores. O Abel Ferreira, ele não tem o que fazer. Óbvio que a gente coloca agora, depois da derrota para o Flamengo especialmente, o Palmeiras fora da briga, e aí hoje especialmente, depois dessa derrota, ficou muito difícil de disputar o título, até porque o Inter disparou, venceu o Grêmio, está com 62 pontos, e hoje o Palmeiras estacionou em 51. Eu acho que, obviamente, o Palmeiras tem que pensar numa vaga em Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque ele pode acabar deixando os títulos das Copas pelo caminho. A tendência é que ele ganhe pelo menos um, né? Pode até ganhar os dois, mas caso ele não vença, e existe essa possibilidade, porque são dois grandes concorrentes, o Santos e o Grêmio, ele pode acabar não vencer. Então tem que se preocupar também com esse aspecto no Campeonato Brasileiro. Mas título realmente, e seria muito difícil você ter fôlego o suficiente. Há um foco estabelecido, que é justamente essa decisão da Libertadores. E aí você precisa ter o seu gerenciamento físico do seu elenco. O Felipe Melo, por exemplo, retornou hoje, conseguiu entrar no segundo tempo, para a gente ter uma noção, né, da minutagem para ele se soltar um pouco mais. Se daqui a pouco ele não tiver 100% contra o Santos, eu acho que o Abel nem faria isso, mas daqui a pouco, na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, pode ser um cara útil, né? O fato é que ele já tá voltando e era importante dar rodagem. No restante, o Palmeiras, depois de 3 meses, o Felipe Melo voltando, né, começou a dar mais oportunidades para os seus jovens, as suas crias da academia. O Pedro Acácio, por exemplo, que deu um grande passe no segundo tempo depois que ele entra, né, mas aí o Richard, goleiro do Ceará, que aliás fez uma grande partida, saiu na frente e acabou fazendo a defesa. Tinha o Gabriel Veron, tinha o Gabriel Silva, que começou um pouco nervoso, ansioso, né, perdendo algumas bolas e tudo mais, mas é um jogador que fazia muitos gols na base, muitos gols mesmo, então é importante também que ele vá sentindo como é vestir a camisa do Palmeiras. Se ele não vingar
jogar imediatamente, porque nem todo mundo acaba surgindo e surgindo tão bem como um Gabriel Menino, por exemplo. O próprio Patrick de Paula, que começou bem, de repente oscilou e aí voltou a ter aquela mesma regularidade, jogando até numa posição diferente, né? Mais como segundo homem. Hoje o Emerson Santos foi o primeiro volante, o Patrick o segundo. O Lucas Lima fez um bom jogo, acho que ele tentou, deu uma assistência pro Veron, tentou encontrar os seus espaços. Não foi um futebol vistoso, brilhante e tal, mas ele fez a parte dele. O Scarpa começou como lateral, vinha descansando, depois entrou o Esteves, o outro menino da base, aí o Scarpa voltou pro meio, e aí você testa o Esteves na lateral também, o Mike na direita, que voltou recentemente da Covid, o Breno Lopes, já falei do Gabriel Veron, enfim, o Gustavo Gomes, né, para dar sequência, que ele também ficou de fora por alguns jogos, né? Então é bom que ele jogue, que o Palmeiras sinta como ele está fisicamente, para que todo mundo chegue bem nesse jogo contra o Santos, um clássico paulista regional, mas só a final do continente, só isso, em 90 minutos para você decidir quem será o campeão da Libertadores. Claro que contra o Vasco, evidentemente vai ser um time completamente descaracterizado, mas aí realmente para preservar e projetar essa partida contra o Santos. O que o time precisa melhorar não é o time necessariamente, né? Mas como a gente viu o time jogar com titulares no derby, e ali talvez seja o grande exemplo, né, do grande jogo que o Palmeiras fez, também como o primeiro jogo contra o River lá na Argentina, contra o Grêmio também utilizou força máxima, com exceção de um ou outro jogador, o Luiz Adriano entrou no segundo tempo, mas o restante era de titulares, e contra o Flamengo também, foi um time bem fortalecido. O Palmeiras tem perdido muitos gols. E o Abel Ferreira até falou sobre isso na coletiva pós-jogo, né? Que ele se preocuparia mais se o time não estivesse criando. Tá bom, eu entendo esse argumento, essa resposta. Mas em 90 minutos contra o Santos, você não pode perder um gol como o William perdeu, por exemplo, nos primeiros minutos do jogo contra o Flamengo, a ponto de você não ter mais tempo de reverter. Não foi só o William. Quando o jogo estava 1-0 só para o Flamengo, no início do segundo tempo, o Gabriel Menino também perde uma chance clara. E ali você perde a chance de voltar para o jogo. Essas bolas que não entraram no primeiro tempo contra o Grêmio também, foi só 1-0, o Grêmio acabou empatando no final, mas o Palmeiras era para ter vencido com um placar mais elástico. E no jogo de hoje também, nessa partida contra o Ceará, em que em vários momentos o Richard acabou fazendo uma boa atuação, mas o Palmeiras perdeu a chance, o Gabriel Veron perdeu um gol na frente do gol, debaixo das traves, né? Não pode, não pode. Esse Palmeiras precisa ser mais efetivo, mesmo que esteja com o Luiz Adriano, que esteja com o William Bigode, que esteja com o Rony, precisa ser mais efetivo contra o Santos, porque o Santos é um time muito perigoso, olhando pela ótica do Palmeiras, tá? Se deixar o Santos, né, num contra-ataque, chegar lá na frente com Marinho, Soteldo e companhia, Caio Jorge e Diego Pituca, enfim, e tudo mais, vai ter trabalho. Então, as chances que o Palmeiras construir, como disse o Abel Ferreira, se preocuparia se não estivesse criando, realmente está construindo, mas ele tem que guardar, ele tem que fazer. Isso é o que tem que resolver, porque em 90 minutos tudo se resolve. Não há tempo para você não tem tempo para reverter, você não tem tempo para dar uma resposta, você tem que resolver tudo ali naquele momento. E a margem de erro tem que ser quase zero. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí ou vocês acham do Palmeiras na Libertadores, o Vozão também disputando a Libertadores na próxima, né? Quem sabe chegando no G8, G6, enfim, comenta o que você quiser, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!